Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Começa agora a programação do Ministério Segundo o Coração de Deus. Direção, Pastor William e Pastora Nilma. O Ministério Segundo o Coração de Deus está localizado na QNO 5, Conjunto G, lote 55, CTO, Cultos. Domingo, culto da família, às 19 horas. Terça, estudo bíblico, às 19h30. Quinta, culto de cura e libertação, às 19h30. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor nessa noite, noite abençoada, dia 26 de setembro de 2023. Estamos aqui para dar mais um início, irmãos, ao nosso estudo bíblico da palavra de toda terça-feira. Aqui quem fala é Pastor William, do Ministério Segundo o Coração de Deus. E estamos juntos para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus! Louvado é o nome do Senhor, irmãos. Somos do Ministério Segundo o Coração de Deus, que se localiza na QNO 5, Conjunto G, lote 55, Distrito Federal, Brasília. Os cultos são nos domingos, a partir das 19 horas. Terça-feira temos a consagração das 8 às 9 horas da manhã, estudo bíblico da palavra a partir das 19 horas, na live, né? E temos o culto de cura e libertação na quinta-feira, a partir das 19h30. E também consagração nas quintas-feiras, das 8 às 9 horas da manhã. Amém? Vamos dar início a mais aqui uma lição do nosso estudo bíblico da palavra. Já vou estar colocando aí na tela para os irmãos. Uma boa noite aí para minha família, que já está acompanhando também. Uma boa noite para a nossa diaconisa Daniele, que já está aí também. Deus abençoe a diaconisa. Deus abençoe seu esposo, seus filhos, né? Toda a família também, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Tenha um bom estudo. Vamos começar a partir de agora. E já vou estar colocando aí na sua tela o texto áureo para você estar acompanhando. Amém? Ah, não, irmãos, espera aí. Antes do texto áureo, nós temos que apresentar a lição dessa noite, né? Então vamos lá. Nós estamos estudando essa revista que tem como tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. É o terceiro trimestre de 2023. Eu sei que algumas igrejas já estão mais adiantadas, né? Nessa revista aí, irmãos. Eu creio que é a última lição em algumas igrejas. Mas isso não importa, né? O que importa é que a palavra de Deus é viva e eficaz nas nossas vidas. O tema da lição de hoje está aí na tela. É a lição número 7,
que tem como título Transgênero, que transrealidade é essa? Transgênero, que transrealidade é essa, né? O título já chama a atenção e nós vamos descobrir o que realmente significa isso. O que significa, pastor, transgênero, né? Vamos estar descobrindo juntos aí, porque hoje em dia nós ouvimos falar muito de ideologia de gênero, ouvimos falar de gênero e às vezes não sabemos o que significa isso, né? Então vamos lá, irmãos, em nome de Jesus, texto áureo está em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Gênesis, capítulo 2, versículo 24, e diz assim: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, aí nós já vemos, né? Aí já tem um princípio aí. Deus criou o varão para se apegar com a sua mulher. Ele não criou o varão para se apegar com outro varão. Ele não criou a mulher para se apegar com outra mulher. Não, o varão deixará seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne, né? Então, verdade prática dessa lição. Verdade prática diz: a sexualidade bíblica e heterossexual, biologicamente definida, a sexualidade bíblica, repetindo aqui, e heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Isso é interessante, né, irmãos? O sexo divinamente criado. Então nós começamos... Faltou uma letra E aqui, por isso que ficou meio estranho, né? Então o certo é ler assim, ó: a sexualidade bíblica e heterossexual é biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Amém? Corrigido aí, né? Então, irmãos, nós sempre lembramos que ninguém entende mais da criatura do que o Criador. Ninguém entende mais da criação do que aquele que a criou. E quem foi que nos criou? Quem foi que criou toda a criação foi nosso Deus, né? Então ninguém entende mais do ser humano do que o nosso Deus também. Ninguém entende mais de casamento do que aquele que instituiu o casamento, que foi Deus, né? Ninguém entende mais de família do que aquele que criou a família também, foi nosso Deus. Então ninguém entende mais do ser humano do que aquele que instituiu o ser humano também. A leitura bíblica que você vai estar lendo na sua casa: Gênesis, capítulo 2, versículo 7, versículo 18 ao 25. Gênesis 2, versículo 7, versículo 18 até o versículo 25, que você vai estar fazendo a leitura em casa, né? Nós sempre aconselhamos, leia antes, né? Antes dos estudos bíblicos, você já procura qual é a leitura bíblica em classe e aí já fica por dentro do assunto. Amém? Compre a sua revista, vai atrás da sua revista, que é um investimento para a sua vida. Vamos lá, irmãos, introdução. Vamos para a introdução aqui da lição. Deixa eu só situar a minha revista aqui também. E nós já vamos aqui para a introdução da nossa lição. Diz assim: biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado, de conformação heterossexual, como nós lemos em Gênesis 2:24. No entanto, a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresentam novas formas de sexualidade, dentre elas a transgeneridade. Nesta lição, veremos as características desse fenômeno, a visão bíblica de sexo, gênero e os efeitos da ideologia transgênero. Nosso objetivo é reafirmar a vontade de Deus quanto ao ser humano viver de maneira coerente com o propósito divino por meio do seu sexo biológico. Olha só, destaque aqui de vermelho. Biblicamente, seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado de conformação heterossexual. Então, a sexualidade do ser humano, vamos falar bastante disso, ela é definida, irmãos, biologicamente, né? Ela tem ali um padrão biológico e não tem como fugir disso. Mais para frente vamos aprofundar mais. Aqui eu destaquei também da visão bíblica, né? Nós temos que andar, irmãos, segundo a visão bíblica. Não segundo a nossa própria visão, não segundo a visão deste mundo. A Bíblia fala que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas nós temos que nos transformar, né? Renovar nossa mente, transformar pela renovação da nossa mente, para que nós venhamos experimentar a vontade de Deus, que é boa,
que é perfeita e que é agradável. Então, o que vale é a visão bíblica sobre as nossas vidas. A Bíblia é o manual do Criador. E aí eu já vou ler a primeira referência, juntamente com os irmãos, vou estar colocando aí a primeira referência, que diz assim em Provérbios 3, versículo 5. Olha só. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não te estribes no teu próprio entendimento ou não se apoie no seu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração. Qual a maneira que nós temos de confiar no Senhor de todo o coração? A única maneira de confiar no Senhor de todo o coração é entendendo qual é a vontade dele, é sabendo o que ele tem para nós, é entendendo cada vez mais do propósito do Senhor, é aprendendo sobre Deus e sobre a sua palavra. A única maneira que nós temos de confiar completamente no Senhor é aprendendo a viver a palavra dele nas nossas vidas, irmãos. A Bíblia diz, a fé, ela vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve, quanto mais você lê, quanto mais você aprende e quanto mais você pratica a palavra de Deus, mais você vai aprender a confiar em Deus, mais você vai aprender a não se apoiar no seu próprio entendimento. Eu destaquei aqui também nessa introdução o seguinte, que diz assim, ó, a vontade de Deus quanto ao ser humano viver de maneira coerente com o propósito divino por meio de seu sexo biológico. Então a questão de viver o propósito. Viver a vontade de Deus e viver o propósito. A vontade de Deus, irmãos, para todo ser humano é que nós vivamos o propósito que ele tem para todos nós. Amém? Então, por meio do sexo biológico que ele nos deu também, tem um propósito. E nós não podemos lutar contra esse propósito, nós não podemos ir contra este propósito, porque se nós formos contra a vontade de Deus, irmãos, as coisas não vão dar certo nas nossas vidas, né? Porque ele possui toda a sabedoria, então é ele que sabe o que é melhor para mim e para você. Quando a pessoa não aceita biologicamente, não aceita o sexo biológico que Deus deu para ela, é como se a pessoa estivesse contendendo com o próprio Deus, né? E não existe criatura que contenda com o próprio Deus, irmãos, que vai sair vitoriosa. Não existe isso. Todos que contendem com Deus vai ser derrotado em algum momento, né? Aí você pode até pensar, Pastor William, mas lá no livro de Gênesis vai dizer que Jacó lutou com Deus e venceu. Não, irmãos, eu creio que ali, né, tem um princípio. Creio que ali Deus quis nos ensinar algo. Eu creio que Deus quis nos ensinar algo ali sobre a perseverança. Que os vencedores, eles são perseverantes, eles não desistem. Jacó se agarrou no anjo ali e falou, eu só te largo quando minha bênção chegar. Eu só te largo quando você liberar minha bênção. Então eu entendo ali que Deus ele quis ali ensinar, né, um propósito de perseverança, né? Um sentido ali de perseverança. Mas não tem como contender com Deus e sair vitorioso não, irmãos. Dito isso, nós já vamos aqui para o tópico 1, irmãos. Tópico 1 da nossa lição, que tem como título Compreendendo o pensamento da transgeneridade. Amém? Transgeneridade. Deus abençoe sua vida, você que vai estar acompanhando também depois. Sábado nós tivemos ali uma live, né? Fizemos uma live também no sábado, tá salvo aí no Facebook, no YouTube também. Você que não assistiu, não ouviu, pode ouvir depois aí, que foi uma bênção do Senhor também nas nossas vidas. Olha só, o tópico 1 tem como tema Compreendendo o pensamento da transgeneridade. Subtópico 1 diz o seguinte: Identidade de gênero. O gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Não obstante, na década de 1970, as feministas, olha as feministas aí de novo, né? Falamos muito de feministas nas duas aulas passadas. Nas aulas passadas nós estudamos sobre a desconstrução masculina e a desconstrução feminina. E aí falamos muito das feministas também. Você que perdeu, você pode também estar indo aí atrás das outras aulas também. Então diz assim, não obstante, na década de 1970, as feministas usavam o termo gênero para o diferenciar do sexo anatômico. Então existe o sexo biológico, né? Mas aí as feministas em 1970 inventaram esse termo aí, gênero, para ali contradizer com o sexo biológico, né, que a pessoa tem. Amém?
E aí nós vamos entender o que é gênero também. Eu acho até importante, eu vou colocar aqui também, um significado de gênero, irmão. Só para os irmãos entenderem um negócio interessante. Ó. Significado de gênero. Olha, vou colocar aí na tela para os irmãos. O que é gênero, né? O que é gênero? Que aí os irmãos vão entender um negócio interessante aqui que eu estava pesquisando também, né? Vou estar aqui colocando na sua tela, que aí fica mais fácil da gente entender a lição também. Amém? A definição de gênero. Deixa eu colocar na sua tela aí, em nome de Jesus. Olha só, irmãos, gênero. Não sei se vai dar para os irmãos lerem aí, né? Mas eu vou estar aqui lendo para os irmãos. Gênero tem como significado, ó, tipo, classe, espécie. Conjunto de seres ou objetos que possuem a mesma origem ou que se acham ligados pela similitude de uma ou mais particularidades. Então, resumindo aqui, ó, conjunto de seres ou objetos que possuem a mesma origem. Irmãos, qual é a nossa origem, né? Qual é a nossa origem? A nossa origem vem de Deus, né? A nossa origem é a origem humana. O nosso gênero é o gênero humano. O nosso gênero, irmão, não existe esse negócio, né? Que a ideologia de gênero quer implantar na cabeça das pessoas que existe um sexo neutro, né? Que existe o gênero homem, mulher, homossexual, transexual, bissexual. Não existe isso, irmãos. O nosso gênero é o gênero humano. E o nosso gênero é o gênero humano Homo sapiens. Nós somos do gênero humano Homo sapiens. Esse é o nosso gênero. Não existe outro. Nós vamos aprender aqui nessa lição que isso é uma invenção, né, de ideologias que são implantadas aí na sociedade. Nosso irmão Jesuíno também está aí, né? Deus abençoe, irmão Jesuíno também, em nome de Jesus. E vamos aqui continuar, botar na tela aqui para os irmãos. As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Isso é interessante, irmãos. Olha, as ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Como nós estamos dizendo, o que define o nosso sexo são as nossas características biológicas. Mas esses movimentos, essas ideologias, diz que não. Diz que o sexo vai ser definido que o sexo vai ser definido, irmãos, de acordo com a nossa criação social. É isso que eles dizem. Que o sexo, que ninguém nasce homem nem mulher, né, nasce neutro. E de acordo com a formação social é que a pessoa vai descobrir se é homem, se é mulher, se é homossexual ou se é outras coisas aí, né, que eles intitulam. Né? Amém, irmãos? Então é isso que a lição vai nos ensinar. Aqui continua. Assim, argumentam que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com o seu sexo de nascimento. Ou seja, o homem não precisa se comportar como homem, mulher não precisa se comportar como mulher. É isso que eles dizem, né? Alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico. Nesse caso, avaliam que a relação sexual entre o macho e fêmea corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social, não pela constituição anatômica e biológica do corpo humano. Desse modo, validam qualquer comportamento sexual. Irmãos, existe uma anatomia. Existe uma anatomia, né? Deus nos criou com uma anatomia e essa anatomia tem um sentido, né? Essa anatomia tem um propósito. E o propósito dessa anatomia é que o homem e mulher, né? Que os dois se conheçam, que os dois, né? Se tornam uma só carne, que os dois ali se apeguem, como diz a palavra ali, o homem vai se apegar com a sua esposa e os dois formarão uma só carne. Homem com mulher formam uma só carne, homem com homem não forma, mulher com mulher não forma, homem e a mulher formam uma só carne. Então eles dizem, esses movimentos, esses ativistas dizem aí, né, que essa questão do homem se relacionar com a mulher é uma questão imposta culturalmente, né? Só que isso não é verdade, porque isso é também o propósito de Deus, isso é a maneira como Deus nos criou. Então, como eu destaquei no finalzinho, ó, diz o seguinte, ó, desse modo validam qualquer comportamento sexual. Na verdade, irmãos, o ser humano ele tem uma inclinação para o pecado.
O ser humano, por causa da natureza pecaminosa, ele já tem uma inclinação para o pecado. Então, na verdade, o ser humano quer ser livre, mas quer ser livre para pecar. E a palavra de Deus nos diz uma coisa muito interessante, que eu vou estar colocando aí, ó. Vamos ler a nossa segunda referência, que diz o seguinte, Gálatas 5, versículo 13. Olha o que vai dizer. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Então o ser humano quer ser livre, né? Quem não quer ser livre? Todos nós queremos ser livres. Agora olha só o que diz aí, ó. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Deus, ele quer nos dar a liberdade. Mas aqui continua dizendo na palavra, ó. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Então o que essa palavra está querendo nos dizer? Que Deus, ele nos deu sim uma liberdade, mas nós não podemos usar essa liberdade para pecar. Porque se nós usarmos essa liberdade para pecar, na verdade não vai se chamar mais liberdade, vai se chamar libertinagem. E Deus nos chamou para a liberdade, irmãos, não para a libertinagem. Amém? Então, nosso sexo é definido por Deus através da biologia a qual Deus nos criou. Dito isso, nós já podemos prosseguir aqui para o subtópico 2. Agora nós vamos entender alguns termos que as pessoas usam. É importante dizer que este estudo ele não tem como objetivo ofender ninguém, ele não tem como objetivo discriminar ninguém, ele não tem como objetivo, irmãos, atacar ninguém, não, pelo contrário. O intuito desse estudo é trazer luz a coisas que muitas vezes nós não entendemos. Muitas vezes nós ouvimos falar de alguns termos, muitas vezes nós ouvimos falar de alguns temas, mas nós não entendemos. O objetivo desse estudo é trazer a verdade, é trazer luz. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, vai dizer que a igreja é o baluarte da verdade. Então a intenção não é atacar, a intenção não é ofender, a intenção não é discriminar, mas nós como igreja não podemos deixar de falar a verdade. Se a igreja é o baluarte da verdade, é a coluna da verdade, então ninguém melhor do que a igreja, ninguém melhor do que a palavra de Deus para tratar desses temas polêmicos, né? Então vamos lá, subtópico 2, boa noite também, Pai do Senhor, nossa irmã Nilde Vila Nova, Deus abençoe em nome de Jesus. Então o subtópico 2 vai dizer o seguinte, ó, cisgênero e transgênero. Não sei se você já ouviu falar esses termos, né? Mas agora nós vamos aprender o que significa esses termos, amém, meus irmãos? Então vamos aprender o que significa esses termos. Diz assim na lição, nos estudos de gêneros, 2 termos são usados, cisgênero e transgênero. E aí, você já sabe? Você já sabe o que você é? Se você é cisgênero ou transgênero? Vamos descobrir agora. Aqui diz, ó, cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento. Ou seja, a fêmea nascida com genitália feminina, que se reconhece mulher, e o macho nascido com genitália masculina, que se reconhece homem. Depois nós falamos do transgênero, né? Vamos falar então do cisgênero primeiro. Então cisgênero é isso, irmão. Cisgênero é aquela pessoa que não tem problema com seu sexo biológico. É aquela pessoa que não tem problema com seu corpo. A pessoa entende que nasceu homem, a pessoa entende que nasceu mulher, né? E a pessoa não tem esses conflitos na mente, não. Porque, irmãos, essa questão de transgênero, eu já vou até dizer logo aqui, né? Vou resumir logo um pouquinho aqui da lição, para os irmãos entenderem melhor. Essa questão de transgênero, não existe transgênero. O resumo da lição é essa. Não existe transgênero. É como eu falei, existe o gênero humano, o gênero Homo sapiens, mas não existe transgênero. Não sei se os irmãos repararam, mas este ano teve como é que chama aquele movimento, meu Deus? Teve a passeata, né? Passeata gay. E nessa passeata gay, aí colocaram crianças este ano também na passeata. Até alguns deputados ali se levantaram, né? Se revoltaram e querem ali propor um projeto onde seja proibido levar as crianças para esses lugares. Então levaram as crianças para essa passeata gay, LGBT, né? Essas passeatas aí, e fizeram algumas faixas. Nessas faixas estavam escritas assim: crianças trans, elas existem. Escreveram desse jeito: crianças trans, elas existem.
Pois eu quero dizer, irmãos, enfaticamente e biblicamente que crianças trans não existem. Como eu falei, o homem nasce homem e a mulher nasce mulher. Menino nasce menino e menina nasce menina. Não existe transgênero. Eu estudando essa lição, eu descobri que essa questão de transgênero, a pessoa que, por exemplo, um homem que se sente mulher ou uma mulher que se sente um homem, isso nada mais é do que um transtorno. Irmãos, é um transtorno. É um transtorno que tem que ser cuidado, tem que ser tratado. É um transtorno que necessita da libertação, necessita de uma cura, necessita, né, do milagre de Deus. E Deus, ele pode operar esse milagre, irmãos. Se Deus pode ressuscitar até o morto, por que Deus também não pode operar este milagre também? Lá na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo estava ali, né, falando com os coríntios ali, e falando sobre vários pecados. Que antes, alguns crentes ali de Coríntios, alguns eram mentirosos, outros eram roubadores, outros eram enganadores, e fala até de homossexuais também. Outros eram homossexuais. O apóstolo Paulo fala, essas coisas vocês foram no passado. Se foram no passado, quando o apóstolo Paulo cita homossexuais e diz, vocês outrora eram essas pessoas assim, né? Então se diz eram, é porque teve o quê? Uma transformação, uma libertação. Se você for procurar, pesquisar, tem vários testemunhos de pessoas que eram homossexuais, ou pessoas que eram, né, se diziam transexuais também, se diziam outras denominações, outros nomes, né, que eles usam também, outros nomes que eles usam aí. Então, vai dizer que essas pessoas elas foram transformadas. Se você for procurar testemunho, vai ter testemunho de várias pessoas também, que outrora era homossexual também, ou transexual, bissexual, né? E essas pessoas receberam a transformação, porque para Deus não há nada impossível. Então vamos lá, cisgênero é aquele que não tem problema com o seu corpo. E aqui, continua, agora vamos falar de transgênero. O que é transgênero? Transgênero ou disforia de gênero classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao seu sexo de nascimento. Então veja que há um conflito, né? Veja que há ali um transtorno. A pessoa é homem, mas não se enxerga como homem. Muitas vezes a pessoa é mulher, mas não se enxerga como mulher. Aí continuando, diz assim, ó, ou seja, indivíduo que nasce com genitália masculina, mas que se assume mulher, ou que nasce com genitálias femininas, mas que se assumem homem. São pessoas que alegam ter nascido no corpo errado e se identificam com um gênero diferente do sexo biológico. O movimento social de representatividade desse grupo é chamado de, irmãos, agora que é muitas letras, olha só. Esse movimento é chamado de LGBTQIAPN+. Veja aí que é tantas letras, né, irmãos? A cada ano, a cada dia, a cada ano, surgem mais classificações. Esse era o nome que eu estava querendo lembrar agora e não lembrava. Classificações, né? Então a cada ano surgem mais classificações e está surgindo cada vez mais. Então veja que já tem essa sopa de letrinhas aí, né? E se não tomar cuidado, irmãos, daqui a pouco tá no Z, né? O alfabeto todo. Então, irmãos, olha só o que continua dizendo aqui, ó. Essa cosmovisão ratifica a ideia de que a identidade de gênero independe do sexo biológico. Então as pessoas pensam isso. Não. O meu gênero independe do meu sexo biológico. Não é porque eu nasci com a genitália... É o que eles dizem, né? Não é porque eu nasci com a genitália masculina que eu sou homem. E muitas vezes a mulher fala, não é porque eu nasci com a genitália feminina que eu sou mulher. Eu sou aquilo que eu sinto ser. Irmãos, essa questão de sentir é uma coisa muito complicada também, né? Como eu falei, a questão do transgênero é uma transrealidade. É um transtorno. Trans vem daquilo que se transforma, né? Ou seja, às vezes a pessoa acha que o homem pode se transformar numa mulher. Então é um transtorno. E essa questão de se sentir é muito complicado. Vou dar um exemplo aqui, ó. Tem pobre que pode se sentir rico, né? Tem pobre que às vezes é pobre, não tem muitas condições sociais, né? Às vezes não tem aquela condição social toda, condição financeira, mas se acha rico, né? Se comporta como rico, né, irmãos? Às vezes não tem nem condições de comprar algo ali caro, mas se esforça ali, né? Dá um jeito, faz o empréstimo e compra sem nem ter condições. Então, às vezes a pessoa se enxerga como rico, age como rico, frequenta lugares de ricos, mas não tem condições disso. Quando vai ver, está endividado. Eu até assisti um documentário, né, de
uma pessoa que praticava aquele crime que no popular é chamado de 171, que engana as pessoas. Ele ia para as festas de alta roda, né? Para as altas rodas aí. Ele ia para festas de ricos, de milionários, e ele se comportava como um rico. Só que não era, ele não tinha condições disso. O contrário também é verdadeiro. Podem ter ricos também que ainda se acham pobres. Se acham pobres, né? Se enxergam como pobres. Ou seja, nunca estão satisfeitos. Pode ter milhões e milhões ali, né, irmãos, de riquezas, mas ainda não estão satisfeitos, se enxergam como pobres, sempre querem mais, sempre querem mais, sempre querem mais. Já viu aqueles políticos que são podres de ricos e ainda muitas vezes praticam corrupção? Então, irmãos, isso é uma questão de se sentir. Isso é um transtorno. E estudando essa revista, eu descobri que a questão do transgênero é uma questão de transtorno. É um transtorno que pode ser, sim, curado, pode ser tratado, mas só Deus que pode transformar por completo. Amém? É um transtorno como qualquer outro. É um transtorno como um outro qualquer, irmãos. Por exemplo, existe uma doença também que se chama anorexia. Os irmãos já ouviram falar, né, de anorexia? O que é a anorexia? A anorexia, irmãos, é aquelas pessoas que se sentem gordas. Às vezes a pessoa é magra, tá só o osso, só a caveira, mas ainda se enxergam gordas. Acham que são gordas. E aí ficam com aqueles regimes, né? Não comem. Muitas sofrem de bulimia, não consegue comer nada. E quando come, né, provoca ali o vômito para jogar a comida toda fora. O que é isso também? É um transtorno. Então a questão do transgênero também, é isso que eu quero que fique bem frisado, é uma questão de transtorno também, amém, irmãos? Dito isso, nós podemos concluir que não existe transgênero, né? Existe macho e fêmea, assim como a Bíblia fala. Macho e fêmea os criou, homem e mulher os criou, amém? Então, dito isso, nós vamos aqui para o subtópico 3, irmãos. Agora nós vamos falar aqui de outros termos também, né? Para definir aí essas distorções no sexo. Olha só, a lição diz o seguinte. Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida com o gênero que ela se identifica e por qual gênero sente atração sexual, a saber. Então, para os especialistas, né, a orientação sexual, ou seja, como que vai ali classificar aquela pessoa, se ela é heterossexual ou se ela é homossexual. Então, os especialistas classificam, né, irmãos, essas características de acordo com a atração que aquela pessoa sente. Ou seja, o homem que sente atração por homem é chamado de homossexual, né? A mulher que se sente atração por mulher também é chamado de homossexual. Ou seja, sente atração por pessoas do mesmo sexo, um de sexo diferente. Então a classificação vai vir aqui, ó. Olha só. Heterossexual. O que é isso, heterossexual? Pai do Senhor, pastor Evaldo. Boa noite, pastor Evaldo. Em nome de Jesus Cristo. Missionária Rita também, né? Tá mandando aí uma saudação de paz. Pai do Senhor também, missionária Rita. E todos os irmãos ali do ministério, que Deus abençoe em nome de Jesus. Ministério segundo o coração de Deus. Então, olha só, irmãos. Heterossexual, o que significa isso? Os heterossexuais é quando a atração é pelo gênero oposto. Ou seja, tá de acordo com o propósito de Deus, né? Tá de acordo com a criação de Deus. Homem sente atração por mulher e mulher sente atração por homem. Esses são os heterossexuais. Letra B, homossexual. O que é o homossexual? É quando a atração é pelo mesmo gênero. Quando a atração é pelo mesmo gênero. Então tá vendo? Homens atrair por homem, né? Mulher atrair por mulher é chamado de homossexual. Letra C, bissexual. Bissexual é quando a atração é por ambos os gêneros. Ou seja, a pessoa sente atração por homem, sente atração por mulher, né? Ambos os gêneros. Letra D, assexual. O que é assexual? Quando inexiste atração por gênero nenhum. Gênero algum, né? Então, essa assexual é isso. Não sentir atração por gênero nenhum. E existe também pansexual. Pan, o nome já diz, né? Pan é de vários, né, irmãos? Então, existe também o pansexual. Quando a atração não depende de gênero. Então, ou seja, irmãos, a atração não depende de gênero. Pode ser homem, mulher, pode ser homossexual, heterossexual, bissexual, não importa, né? Sente atração ali por todos os gêneros. E para terminar aqui, ó, além dessas categorias, existem pessoas que se denominam não binárias.
que não se encaixam em nenhum gênero, nem masculino nem feminino. Desse modo, como nessa ideologia não há conexão entre sexo biológico e gênero, uma pessoa que se identifica como transgênero transita livremente em todo tipo de relação sexual. Então tá vendo? Esse último caso aqui, a pessoa transita livremente em todo tipo de relação sexual. Irmãos, o transtorno na humanidade está tão grande que tem pessoas que sentem atração até por animais, né? Hoje até o assunto tá meio pesado assim, mas tem que ser dito, né, irmãos? Tem pessoas que sentem atração até por animais. O ser humano, irmãos, se você for olhar mesmo, o ser humano está cada vez mais doente. Cada vez mais transtornado o ser humano. A mente do ser humano que não tem Deus está cada vez mais confusa, cada vez mais entenebrecida, cada vez mais doente. Esses dias eu assisti um vídeo e nesse vídeo ali estava... Esse vídeo era uma reportagem, né? E na reportagem estava escrito assim, ó: pessoas que se sentem, que se identificam como cachorros estão fazendo protesto. Olha só, irmãos, pessoas que se identificam como cachorros, né, como cães, estão fazendo um protesto. E aí, irmãos, estavam várias pessoas sentadas no chão, né, com máscaras de cachorros, né, máscara de cães ali, máscaras, fantasias de cães, e essas pessoas estavam fazendo, sabe o quê? Uivando, protestando por mais direitos. E estava ali aquele pessoal tudo latindo, uivando, e era um protesto, pessoas que se sentiam como, se identificavam como cães, se viam como cães, como cachorros. Tem uma reportagem também, os irmãos podem procurar aí no YouTube também, que os irmãos acham. Tem uma reportagem de um chinês, eu não sei se é um chinês ou se é um japonês. Esse chinês e esse japonês, ele gastou milhões, ou é chinês ou é japonês, né, irmãos? Não lembro. Essa pessoa gastou milhões e milhões para se transformar num cachorro. Irmãos, para se transformar num cachorro. A irmã Nilde viu. A irmã Nilde também viu essa questão do cachorro, né? Então essa pessoa se sente como um cachorro, se identifica como um cachorro. Gastou milhões e milhões para se transformar num cachorro. E ali, né, eu não sei como é que foi as operações que ele fez ali, as cirurgias, né? Irmãos, colocou ali um focinho, colocou pelos, né? Colocou orelha de cachorro, se transformou num cachorro. Cachorro até daquela raça da Lassie, né? Collie. Então, irmãos, se transformou. Você olha assim, você pensa que é um cachorro mesmo. Então, olha só, irmãos, olha só como o ser humano está ficando transtornado cada vez mais. É como a irmã Nilde disse aqui, né, no comentário. É uma loucura. O mundo, irmãos, está ficando cada vez mais louco. Hoje em dia, se a pessoa se identificar como uma árvore, a pessoa vai querer ser reconhecida como uma árvore. Hoje em dia, se uma pessoa, por exemplo, um homem se sente mulher, deixa o cabelo crescer, veste roupa de mulher, você não pode chamar ele de homem, não. Se você chamar ele de homem, você vai ser processado. Depois os irmãos pesquisem aí, né? Teve um pastor, né, na Câmara dos Deputados lá. Tava uma discussão lá de casamento, né, homoafetivo, essas coisas. Aí o pastor chamou ali a deputada de deputada, porque na verdade o sexo biológico dessa deputada é o sexo de homem, é o sexo masculino. Aí o pastor chamou ela de eu não lembro como o pastor usou a expressão, né? Meu senhor, foi uma coisa assim. Sei que o pastor chamou ela de homem, irmãos. Ela já está processando o pastor. Já assumiu o pastor, já acionou o pastor na justiça, está processando o pastor. Nossa irmã Lani Soares está aí também, né? Deus abençoe a irmã Lani Soares. É a nossa irmã Francisca Maria. Deus abençoe a irmã Francisca e o irmão Francis também. Então, irmãos, olha só, cada vez mais distorcido, né? A realidade para essas pessoas aí. Então, o mundo jaz no maligno, como a irmã comentou aqui, irmãos. O mundo jaz no maligno. Agora, uma coisa interessante, nós já vamos aqui estar avançando para os outros tópicos, né? Mas é só uma coisa interessante aqui, antes de nós avançarmos aqui. Irmãos, eu estudando essa revista também, eu descobri que não tem como a pessoa mudar de sexo. Ah, pastor, tem sim, faz cirurgia, né? Faz operação ali, coloca ali hormônios femininos ou masculinos, tem como mudar de sexo? Não, irmãos, não tem como mudar de sexo. Tem como a pessoa até mudar a forma do corpo dela. Às vezes a pessoa vai mudar a forma do corpo, por exemplo, a mulher começa a tomar hormônios masculinos, aí a mulher vai se encher de pelo, né? Tem mulheres que arrancam ali as mamas, né? E ele começa ali a parecer com um homem, começa a criar barba, porque tomam hormônios masculinos. Os homens, quando tomam hormônios femininos, né? Vai ali cada vez mais afinando a voz, vai ali adquirindo algumas características femininas. Tem pessoas que fazem operação, né?
para mudar ali o seu órgão reprodutor, o seu órgão sexual. Então as pessoas podem mudar o corpo, as pessoas podem mudar até o órgão sexual, as genitálias. Mas não tem como mudar, irmãos, um cromossomo. Porque o ser humano ele é composto de alguns cromossomos, né? Se eu não me engano é 23, por aí. E desses 23 cromossomos, existe um que determina o sexo biológico da pessoa. Então o homem ele possui cromossomos XX e a mulher possui cromossomos XY. Tá entendendo, irmãos? O homem possui cromossomos XX e a mulher possui cromossomos XY. Então não tem cromossomo, né? XXY, XYX, não tem. É XX e XY. Então isso não tem como mudar. Então observou que a pessoa pode mudar a aparência, pode mudar o corpo, mas não tem como mudar essa estrutura biológica, irmãos. Esse cromossomo que caracteriza o sexo biológico da pessoa. Então a biologia não tem como mudar. Então às vezes a pessoa, quando se enxerga assim em outro sexo, ela está querendo dizer que Deus errou. É como se ela dissesse que Deus errou. Que se ela tivesse nascido no corpo errado. Na verdade, ela não nasceu no corpo errado. Na verdade, é a mente dela que está confusa, transtornada, irmãos. Essa que é a verdade, né? Então eu quero aqui ler mais uma referência para os irmãos. Que essa referência aqui é muito forte. Nós lemos na outra lição, mas eu vou ler aqui de novo. Que está em Romanos, capítulo 1, versículo 26, versículo 25. Pera aí, deixa eu ver se eu botei o 25. Botei 25 até o 27, irmãos. Diz assim, ó. Olha só, Romanos. Diz o seguinte. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Pessoas que dizem, né, que mudaram de sexo, na verdade elas estão mudando a verdade de Deus em mentira. Olha só. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Versículo 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames. Porque até as suas mulheres, olha só, irmãos, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Então é como eu falei, essas pessoas vão contra a própria natureza. E aqui no versículo 27, ó, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher. Então existe um uso natural, irmãos. Existe o uso natural do nosso corpo. Existe o uso natural do propósito de Deus. O homem e a mulher, eles formam uma só carne. E aqui continua. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Tá vendo, irmão? Se inflamaram. Aqui está dizendo que essas pessoas se inflamaram na sua sensualidade. Ou seja, deixaram o pecado dominar. Deixaram o pecado dominar a sua mente e o seu corpo. E se inflamaram, né? Homem com homem, mulher com mulher. Está dizendo que Deus entrega essas pessoas às suas próprias paixões. Nós temos que entender uma coisa. Quando Deus está nos corrigindo, é uma bênção. Quando Deus ainda está ali nos exortando, é uma bênção de Deus, irmãos. Às vezes, por causa do nosso orgulho, às vezes por causa do nosso ego, nós não gostamos de ser corrigidos. Às vezes nós não gostamos de sermos confrontados. Às vezes nós levamos ali uma exortação, uma bronca, nós ficamos com raiva. Mas se a gente fosse pensar bem, a gente tinha que agradecer. Porque, irmãos, o perigo é quando Deus para de corrigir. O perigo é quando Deus para de exortar. O perigo é quando Deus entrega o homem às suas próprias paixões. Lá em 2 Tessalonicenses 2, versículo 9, vai dizer isso também. Que Deus, ele envia a operação do erro para que as pessoas creiam na mentira. Quando as pessoas preferem a mentira do que a verdade, aí o próprio Deus envia a operação do erro. Nossa irmã Valéria está aí também, né? Deus abençoe a irmã Valéria e toda a família também, em nome de Jesus. Então o perigo é esse, irmãos. É quando Deus entrega o homem às suas próprias paixões. Então, enquanto Deus estiver corrigindo, agradeça. Enquanto seu pastor estiver te corrigindo, agradeça. Enquanto sua mãe, seu pai estiver te corrigindo, no lugar de você ficar com raiva, ficar revoltado, rebelde, não, agradeça. Porque o perigo é quando Deus, ele larga de mão, como diz no popular, né? Porque, irmãos, para Deus nunca vai obrigar uma pessoa a se transformar. Deus, ele dá oportunidade. Deus, ele dá chance. Deus, ele é benigno e ele é longânimo, de ânimo longo. Ele tem muita paciência. Para aguentar o ser humano, só Deus mesmo, né, irmãos?
Para aguentar o pastor William, só Deus mesmo, né? Para aguentar o ser humano, só Deus mesmo, irmãos. E ele tem muita paciência. Lá na carta de Pedro vai dizer que ele é longânimo. Ele não retarda a sua promessa, mas ele é longânimo. Ele está esperando que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade. Pai do Senhor, diaconisa Raimunda, missionária Raimunda, né? Pai do Senhor, missionária Raimunda, Deus abençoe também toda a família em nome de Jesus. Então, irmãos, Deus ele é muito longânimo. Ele não desiste do ser humano, né? Mas quando o ser humano não quer Deus, não é Deus que desiste do ser humano, é o ser humano que desiste de Deus. É o ser humano que desiste de ser transformado, ser curado e ser liberto. Deus ele não cura uma pessoa se a pessoa não quiser. Tanto que sempre Jesus Cristo, ele perguntava, queres ser curado? Já pensou chegar para um cego assim e falar, você quer enxergar? Jesus Cristo perguntava, né? Você quer enxergar? Aí é claro que o cego quer enxergar, né, irmãos? É uma pergunta assim que no nosso ver é uma resposta óbvia, mas não, Deus ele perguntava, você quer ser curado? Você quer realmente enxergar? Você quer andar? Isso nos traz um princípio. Deus ele não cura ninguém obrigado. Ele cura se a pessoa quiser. Porque nós não estamos falando só de cura física, estamos falando também de cura espiritual, emocional, sentimental, todo tipo de cura. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, dito isso, nós já vamos prosseguir aqui. Vamos prosseguir para o tópico 2, irmãos. Tópico 2, reafirmando a visão bíblica de gênero. Subtópico 1, a constituição biológica. Do hebraico Adã, o homem foi formado do pó úmido da terra. Isso é bíblico, viu, irmãos? Que o homem foi formado do pó, isso é bíblico. Se você for estudar também a biologia, a ciência já comprovou que o ser humano, ele é formado, ele é constituído, o ser humano, ele é constituído das mesmas propriedades que possui na terra. Várias propriedades que formam o corpo do ser humano são as mesmas propriedades encontradas na terra. Isso foi provado cientificamente, biologicamente. E olha só que a palavra de Deus também comprova isso, ó, que o ser humano foi formado da terra. Vou colocar aqui para os irmãos. Olha só esses Salmos 103, versículo 14. Diz assim, ó, pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Tá vendo, irmãos? Deus ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. A Bíblia também não diz, irmãos, não ensina que do pó nós viemos e ao pó nós retornaremos? Porque a Bíblia não mente, né? Isso é interessante. Então aqui continua. Nosso Senhor ratificou que desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Nossa declaração de fé professa que o ser humano é constituído de 3 substâncias, uma física, corpo e 2 imateriais, espírito e alma. Então só um breve comentário aqui, o ser humano ele é constituído de corpo, né, a nossa parte material, e constituído também de 2 partes imateriais, aquilo que nós não vemos, né, que é o espírito e que é a alma. Tem pessoas que acham tem pessoas que acham que o ser humano é constituído só de espírito e alma. Perdão, irmãos, de corpo e espírito, né? Muitas pessoas acham que alma e espírito é a mesma coisa. Às vezes a pessoa vai achar ali que alma e espírito é a mesma coisa, não se diferenciam. Mas, irmãos, biblicamente falando, nós entendemos que o homem é composto assim, de espírito, alma e corpo. Lá em 1 Tessalonicenses 5:23 você vai ver isso, né? O mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, espírito, alma e corpo. E lá em Hebreus 4, versículo 12, vai dizer que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Então veja que a palavra de Deus faz uma separação, né? Corpo, alma e espírito. Assim como Deus é uma trindade, nós também somos seres tricotômicos, que significa o quê? Nós temos essas 3 partes, né? Tricotômicos. Nome difícil, né? Nós temos essas 3 partes, irmãos. Espírito, alma e corpo. Aqui continuando diz assim, ó. Desse modo, o corpo físico é o invólucro das partes imateriais. É como se fosse ali o embrulho, né? Nosso corpo físico. E aqui continua. O gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação geneticamente determinado, homem ou mulher. Nesse caso, o sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Significa que na criação divina, olha só aquilo que eu estava falando, né? Os cromossomos sexuais XY
determina o sexo masculino. Ó, irmão, eu até errei. Graças a Deus tá aqui na lição, né? Deixa eu corrigir. XY determina o sexo masculino. E o XX determina o sexo feminino. Eu só troquei a ordem ali, né? XX feminino e XY masculino. Amém? Então não existe XYZ, outras coisas não, né? Isso é invenção do ser humano também. Glória a Deus. Então, dito isso, já vamos prosseguir para o subtópico 2. A Constituição Moral. Só beber uma aguinha aqui, irmãos. Vamos lá, Constituição Moral. O homem foi criado, dentre outros aspectos, à imagem e semelhança moral de Deus. Entretanto, o pecado corrompeu a moralidade do gênero humano. Por isso, no plano divino, os crentes precisam ser renovados segundo a semelhança moral original. Essa renovação é obra do Espírito Santo, que opera interiormente e promove a santificação do espírito, da alma e do corpo. Assim, aos salvos, a Escritura diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Desse modo, as práticas sexuais ilícitas são proibidas. A Bíblia ensina que a imoralidade sexual afronta o corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Irmãos, então o Espírito Santo do Senhor, o nome já diz, né? O Espírito Santo, ele é santo. E ele tem o poder também de nos santificar. Só que nós não podemos esperar, nós não podemos, nos omitir das nossas responsabilidades também não. Porque o mesmo Deus que nos santifica, o Deus que diz na tua palavra que é Ele que nos santifica, é o mesmo Deus que diz também: santificai-vos. O mesmo Deus que tem o poder de nos libertar, é o mesmo Deus também que nos ensina a nos libertar. É o Deus que fala: aquele que rouba, não roube mais. Aquele que matava, não mate mais. Aquele que mentia, não minta mais. Ou seja, é um trabalho de cooperação. Nós cooperamos com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele trabalha em cooperação com o ser humano também. Deus não obriga ninguém a fazer nada. Nós também temos a nossa responsabilidade. A palavra de Deus fala, quem quiser vir, venha e beba de graça a água da vida. Ou seja, Deus está falando: eu tenho a água da vida. Mas quem quiser vir, venha. Quem não quiser, não vem. Não é verdade, irmãos? Então, não existe essa questão de que não tem solução. Às vezes, a pessoa tá convivendo com um problema desse na família, algum homossexual na família, Às vezes a pessoa tem ali uma pessoa que é lésbica, homossexual, ou é aquelas pessoas bissexual, ou vários gêneros aqui que nós falamos, Então, às vezes a pessoa pensa que isso não tem solução, que isso não tem jeito. Irmãos, tem jeito. Para Deus, nada é impossível. Como eu falei na carta aos Coríntios, Deus fala ali de pessoas que eram homossexuais, mas que hoje em dia não são mais. Foram libertas, foram curadas. Assim como uma pessoa que roubava parou de roubar. Assim como uma pessoa que mentia parou de mentir. Assim como uma pessoa que se prostituía para de se prostituir também quando é alcançada pelo Espírito Santo de Deus. A mesma coisa é a homossexualidade também, irmãos. Também tem libertação quando essa pessoa se entrega por completo a Deus. Amém? Existe sim essa cura e essa libertação espiritual. Então aqui no finalzinho diz: a Bíblia ensina que a imoralidade sexual afronta o corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 6,18, vai dizer que nós somos templos do Espírito Santo. E 1 Coríntios também 3,16 diz a mesma coisa. Só que eu quero aqui ler essa primeira referência que eu dei para os irmãos. E os irmãos prestem atenção aí. Olha só que interessante. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Olha só que interessante, Existe, todo pecado é fora do corpo. Mas os pecados sexuais, irmãos, é um pecado contra o próprio corpo. Eu entendo que é um pecado assim abominável para Deus, porque o nosso corpo foi feito também para ser santo. E aqui é interessante que diz também o seguinte, fugir da prostituição. Tá mandando a gente fugir. A Bíblia vai dizer, resistir ao diabo e o diabo fugirá de vós. Então tem alguns pecados, que é o diabo que foge. Mas tem pecados, irmãos, que é nós que temos que fugir. A Bíblia também diz para nós fugirmos da aparência do mal. Então é fazer igual José do Egito, José do Egito, quando a mulher de Potifar foi ali de encontro a ele,
Foi ele seduzindo a ele. O que ele fez? Pernas para quem te quero, né? Fugiu, irmãos, da aparência do mal. Então é aquela história, se o olho faz pecar, tem que arrancar o olho, né? Não é arrancar literalmente, mas é, por exemplo, tá vendo alguma coisa ali que é pecaminosa, você tem que parar de olhar. Se a sua mão te faz pecar, a Bíblia fala arranque e jogue fora. Não é arrancar literalmente, né? Mas é aquilo que te faz pecar, irmãos, é você cortar o mal pela raiz. É isso que nós temos que fazer. Porque a Bíblia fala que é melhor a gente sofrer um pouquinho assim, né? Resistindo ao pecado, resistindo até ao sangue, do que a gente entrar no inferno, né? Entrar ali com a mão, com as duas mãos, com os dois olhos, mas entrar no inferno, né? Então é melhor, muitas vezes, a gente renunciar àquilo que é, muitas vezes, bom, que é agradável aos nossos olhos, mas renunciar por um propósito maior. E aqui no versículo 19 vai dizer, ó, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Olha, não sois de vós mesmos. Então, essa história aí de o meu corpo e minhas regras, isso aí já cai por terra também, né? Porque esses ativistas também que querem viver de qualquer maneira, eles dizem isso, meu corpo e minhas regras. Não, irmãos, nem o nosso corpo pertence a nós mesmos. Nosso corpo pertence a quem nos criou, ao nosso Deus. Ele nos deu nosso corpo, mas ele vai também prestar contas também. Tem muitas pessoas usando essa expressão também para querer legalizar o aborto, né? Não, se eu tiver direito de abortar, eu tenho direito, é meu corpo e minhas regras. Só que nós estudamos aqui em lições passadas que o feto que está dentro ali daquela mulher, no útero daquela mulher, não é o corpo daquela mulher. Na verdade, é outro corpo, né? Então, essa história de meu corpo e minhas regras cai por terra também, segundo aí a palavra de Deus. Amém? Vamos lá. Avançando aqui agora para os irmãos. Subtópico 3. A constituição da sexualidade. Ao criar o ser humano, macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade. Sempre fez parte da criação original de Deus o homem unir-se sexualmente em uma só carne com sua mulher. Ao abordar o tema, o Senhor Jesus associou a anatomia do sexo com o propósito divino da sexualidade e da reprodução. Continuando aqui. O relacionamento sexual, conforme idealizado pelo Criador, prevê uma satisfação completa entre homem e mulher, na busca da realização conjugal e na procriação da espécie. Já falamos nas lições passadas bastante disso, né? Qual o propósito também do relacionamento íntimo, qual o propósito do sexo, biblicamente falando, nós já estudamos em lições anteriores. Então os irmãos podem, né, voltar algumas lições aí, que vai falar bastante sobre isso também. Que o sexo não é somente para procriação, mas é também uma maneira de prazer, né, de sentir prazer, porque foi Deus que criou o homem com essa capacidade de sentir prazer, é recreação também, né, irmãos? Então tem o escape de Deus, mas Deus, ele quer que a gente sinta prazer da maneira correta, da maneira como ele instituiu, que é da maneira santa, né? Então, continua aqui dizendo, a união monogâmica e heterossexual configura o modelo bíblico de sexualidade. Monogâmica, né, é um homem com uma mulher com um homem. Não é um homem com várias mulheres e não é uma mulher com vários homens, não, irmãos. Para cada Adão, Deus criou uma Eva. Para cada Eva, Deus criou um Adão. E aqui fala de heterossexualidade também, ou seja, o homem com a mulher. E a mulher com o homem, senão se torna homossexualismo. E aqui, para finalizar, diz, desse modo, no plano divino, o sexo, o gênero e a sexualidade não são meros estereótipos de construção social, mas estão biologicamente constituídos e intimamente relacionados. Amém? Então essa história de que o gênero da pessoa é determinado por uma construção social, isso também é mentira. O gênero da pessoa, né, é determinado pelo sexo biológico da pessoa. E como eu falei, todos nós pertencemos a um só gênero, o gênero humano, Homo sapiens. Dito isso, nós já podemos aqui partir para o último tópico. E aqui eu quero compartilhar uma novidade com os irmãos. Nesse último tópico, nós vamos aqui, irmãos, ler a revista de uma forma resumida. Então nós vamos adotar isso também para os próximos estudos. Nos próximos estudos eu vou estar resumindo cada tópico, para não ficar muito grande, para não ficar muito cansativo, né? Porque eu sei que pode ficar cansativo para os irmãos também. Então vai ficar mais fácil dos irmãos entenderem. Nós não vamos ter que ler a revista toda, né? Muito, nós vamos resumir
as principais partes de cada tópico. Então é importante você ter sua revista em casa também, porque as partes que eu não ler, você vai poder ler em casa, amém? É só uma maneira do estudo ficar mais dinâmico, ficar mais claro, mais objetivo e mais ágil, né? Porque eu sei que muitas vezes pode ficar assim também meio que difícil de entender, mas dessa maneira eu entendo que vai ficar muito mais fácil. Então vamos lá, tópico 3 para encerrar essa lição. Subtópico 1 diz o seguinte: depreciação da heterossexualidade. Vimos que o modelo de sexualidade nas escrituras é heterossexual. No entanto, ativistas atuam na desconstrução da orientação sexual ou bíblica. Irmãos, agora eu quero falar um pouco desse problema do ativismo. Porque o problema, como eu falei aqui no começo, nós não estamos aqui, né, para apontar o dedo para ninguém, para discriminar ninguém, para fazer discurso de rejeição, de racismo, né, de discriminação, não. Não é isso. Mas, irmãos, sabe qual é o problema? O problema não é o homossexual em si, né? Porque todo ser humano tem problema. Às vezes a pessoa não tem problema com a homossexualidade, mas tem problema com outras coisas, com a mentira, com o engano, às vezes com a prostituição, adultério. São várias coisas, né? Várias coisas que o ser humano pode ter problema. Então o problema não é a questão... Nós, igreja, nós seres humanos, nós, igreja, né? Nós temos o papel de amar. Temos o papel de amar, temos o papel de abraçar, temos o papel de acolher. Não temos o papel de julgar e condenar. Nós não temos esse papel. Temos o papel de amar. Então o problema não é o homossexual em si. O problema é o ativismo. É o ativismo sexual. Porque, irmãos, a grande maioria da humanidade, a grande maioria dos seres humanos são pessoas heterossexuais, né? A maioria são heterossexuais. A maioria, muitas pessoas, né? Uma grande parte da população é cristã. Uma grande parte da população é conservadora, então nós temos que respeitar o direito de escolha das pessoas. Nós não podemos concordar, mas nós podemos respeitar o direito de escolha das pessoas, irmãos. E a maioria das vezes o cristão ele respeita. Às vezes são as minorias que não respeitam. Porque, por exemplo, se um homossexual xingar um pastor de mercenário ou de ladrão, dificilmente vai dar alguma coisa. Agora, se um pastor, irmãos, dirigir alguma palavra para um homossexual, do jeito que está o ativismo hoje, ele pode até mandar prender o pastor. Homofobia, vai mandar prender. Porque hoje em dia as minorias estão querendo impor às maiorias os seus gostos e os seus pecados. Então é uma minoria barulhenta querendo impor os seus gostos à maioria. Por isso que estão querendo implantar nos colégios, né? Nas escolas, estão querendo implantar essa questão de ideologia de gênero. Estão querendo implantar essa questão de educação sexual. Irmãos, estão querendo implantar educação sexual para as nossas crianças. Parece até uma coisa boa, mas isso é uma maneira deles introduzirem as ideologias. É uma maneira deles querendo dizer que esse negócio de homem com homem é normal, mulher com mulher é bonitinho e que as crianças têm que concordar com isso, aceitar isso. É uma maneira sutil que o Satanás usa a mente das pessoas para impor essas coisas às nossas criancinhas, às novas gerações. É querer normalizar o pecado. É uma maneira bem simples de explicar essa. É querer normalizar o pecado. Então o problema é o ativismo. Porque tem até uma frase aí, né? Não vou me lembrar dessa frase exatamente, mas tem uma frase que diz assim, né? Que antigamente dizer que homossexualismo era pecado, era errado, né? Então antes era errado, mas agora estão pressionando tanto que está se tornando normal. E a coisa pode piorar tanto que daqui a pouco vai considerar errado e a pessoa se considerar heterossexual. Se a pessoa falar que é heterossexual, daqui um dia vai ser crime. Irmãos, daqui um dia vai ser crime, porque hoje em dia os heterossexuais é que estão sendo atacados, né? Então, irmãos, ninguém deve atacar ninguém. Então os cristãos não devem atacar os homossexuais, nem os homossexuais atacar os cristãos. Todos têm que se respeitar e respeitar o direito de escolha de cada um. Mas a igreja tem o papel de trazer a luz, de trazer a verdade. Este é o papel da igreja. Então vamos lá, continuando. Continuando aqui, vai dizer. Nesse sentido, olha, os ativistas eles querem o quê? Desconstruir a orientação sexual bíblica, né? Então é aquela questão, o diabo ele vem para matar, roubar e destruir.
a desconstrução da família, a desconstrução da infância, a desconstrução da masculinidade, a desconstrução da feminilidade, tudo isso faz parte do plano do anticristo, né, para o mundo, irmãos. Cada vez mais essas desconstruções estão tomando aí de conta do mundo, né? Estão desvirtuando tudo aquilo que Deus ali determinou através da criação. Então os valores estão sendo invertidos, os valores estão sendo desconstruídos. Com isso as famílias também vão sendo desconstruídas e a família é a base da sociedade. Sem a família, a sociedade vai ficar cada vez mais depravada. Sem uma família de bem, sem uma família de valor, a sociedade vai ficar cada vez mais depravada. Irmãos, já pensou se Deus não tivesse instituído o casamento? Nós poderíamos dizer que o mundo ia se transformar no quê? Num prostíbulo. Se Deus não tivesse, né, ensinado o homem, o homem vai casar com sua esposa vai casar com o homem. Se Deus não tivesse ensinado isso, o mundo ia se transformar num prostíbulo. E não é isso, né? E não é isso que Deus criou para a humanidade. Então vamos lá. Só no finalzinho aqui, né? Finalzinho, quando nós falamos dos ativistas, né? E que a igreja tem o papel de falar a verdade. Aí eu tenho uma referência aqui para ler para os irmãos. Vamos lá. Tem essa referência aqui para ler. Deixa eu colocar aqui na tela para os irmãos também. João 1, versículo 14. Olha só. Muitos dizem que a igreja, né, quando se levanta contra essas coisas erradas, muitos dizem que a igreja está pregando o discurso de ódio, mas isso não é verdade. A palavra de Deus diz o seguinte, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quero que os irmãos memorizem isso. Jesus, ele veio cheio de graça, ele perdoava, ele amava, mas cheio também de verdade. Irmãos, quem ama fala a verdade. Então eles querem distorcer até isso. Eles dizem o seguinte, esses cristãos eles estão pregando o discurso de ódio. É mentira, irmãos. Na verdade é discurso de amor, porque quem ama fala a verdade. Quem ama diz o seguinte, não vai por este caminho, não vai por aí, senão você vai se perder. Não vai por aí, senão você vai morrer. Quem ama fala a verdade. Jesus, quando chegou para aquela mulher adúltera, Jesus chegou ali cheio de graça, não foi? Jesus falou, olha, se ninguém te condena, eu também não te condeno. Jesus falou ali para aquele povo que queria pelejar, quem não tiver pecados que atire a primeira pedra. Aí todos saíram ali um por um. Jesus virou para a mulher e falou, mulher, cadê os seus acusadores? Não ficou ninguém? Aí Jesus falou, se ninguém te condena, eu também não te condeno. O que é isso? É a graça, né? Jesus ele chegou cheio de graça, só que não parou por aí. Jesus também ele falou, mas vá e não peques mais. O que é isso? Verdade. Então a graça anda junto com a verdade e a verdade anda junto com a graça. Não tem como separar esses dois. A graça sem a verdade, irmãos, se torna uma libertinagem. E a verdade sem a graça se torna religiosidade. Tem muitas pessoas que dizem, eu falo a verdade. Mas às vezes está julgando, está condenando, se torna também uma religiosidade. Então temos que entender isso e ter o equilíbrio entre graça e verdade. Uma não anula a outra. Amém? Então vamos lá, subtópico 2, construção de narrativas. Militantes trans alegam que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve se sobrepor aos aspectos biológicos. Então é aquela questão que eles dizem o seguinte, né? Não, se o menino se sente menina, é porque o menino é menina. Ou se a menina se sente menino, é porque o menino é menina, a menina é menino, né? Ou vice-versa. Então ele está dizendo que o sentimento, ele está querendo dizer o seguinte, que o sentimento da pessoa deve se sobrepor aos aspectos biológicos. Então não importa se o menino nasceu ali com um pingolim, né, com órgão sexual masculino, não importa se a menina nasceu com órgão sexual feminino, eles não querem saber disso. Eles dizem que o sentimento das pessoas deve se sobrepor. E muitas vezes eles estão impondo isso na cabeça das nossas crianças, e as crianças ali, né, com a sua inocência, tem a sua inocência roubada e acaba acreditando nessas narrativas, nessas mentiras. Porque uma narrativa dita muitas vezes acaba se tornando uma verdade na mente das pessoas. Na mente das pessoas, né? Porque uma mentira nunca vai se tornar uma verdade. Mas na mente das pessoas, elas podem se tornar uma falsa verdade. Então aqui no finalzinho diz, nesse sentido, eles se rebelam contra a própria constituição biológica. Então as pessoas que dizem existir a transexualidade, na verdade elas estão se revoltando contra a própria biologia, contra a própria ciência e contra o próprio Criador e contra a própria palavra também, né?
Então é uma incoerência muito grande. Dito isso, nós vamos para o tópico 3 para estarmos encerrando aqui essa lição, irmãos. O movimento, olha só o tanto de letra, o movimento LGBTQIAPN+, requer a inserção de uma terminologia neutra ou não binária na linguagem. Hoje em dia tem aquela questão de falar todes, né? É todes, não pode mais falar todos e nem todas, tem que falar todes. Eles querem mudar até a linguagem, irmãos. Então eles querem, os ativistas, né? Eles querem mudar a linguagem, eles querem mudar a realidade, eles querem mudar o corpo, mas nunca vão conseguir mudar a verdade de Deus, irmãos. Essa que é a verdade. Então aqui continua. O objetivo é identificar quem não se reconhece como masculino ou feminino. Os ativistas consideraram a gramática normativa como machista e elitista. Contudo, então hoje em dia eles dizem o seguinte, que você falar o português correto, você está sendo machista ou elitista. Até isso eles estão inventando, né? Contudo, na língua portuguesa, o gênero neutro é absorvido pelo masculino. Assim, o masculino é usado de modo genérico para identificar a espécie humana, homens e mulheres. Quando nós falamos assim, né, o homem, né? Quando nós falamos assim, o homem, muitas vezes quando nós falamos o homem, irmãos, está se referindo a toda a humanidade. Então, o homem engloba ali homem, mulher, né? É toda a humanidade. Não obstante, a militância pretende substituir as vogais A e O na pretensão de neutralizar o gênero. Aí eu pergunto, é mudando uma letra, é mudando uma vogal, irmãos, que eles vão neutralizar o sexo biológico da pessoa, né? Não vai, né? Então isso realmente é uma transrealidade. E aqui diz no final, ó, desse modo, a norma gramatical é desconstruída para atender à ideologia de gênero. E nós vamos ler isso aqui, ó, Isaías 5:21. Vamos ler essa referência aqui, de Isaías 5:21. Olha só o que diz aqui, ó. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Então essas pessoas querem ser sábias, essas pessoas se dizem sábias, mas a Bíblia fala, ai daqueles que querem ser sábios aos seus próprios olhos. Então essa questão de mudar uma vogal, mudar uma letra, irmãos, não vai mudar a verdade de Deus. Então nós podemos dizer, para terminar, que Deus não criou Adão e Eve. Deus criou Adão e Eva. Para um Adão, Deus criou uma Eva, e para uma Eva, Deus criou um Adão, irmãos. Isso não muda, isso é a verdade de Deus, amém? Então vamos concluir a lição dizendo o seguinte: o sexo, o gênero e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e fisiológica divinamente instituída. Nas escrituras existem apenas duas possibilidades de gênero e anatomia sexual humana, ou seja, o masculino, macho, e o feminino, fêmea. Ao término da criação, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Ele não errou ao criar a sexualidade heterossexual para a humanidade. Portanto, ninguém nasce predeterminado a identificar-se como transgênero. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus permanece imutável. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Então não precisa falar mais nada, né? Pode mudar a cultura, pode mudar os pensamentos humanos, podem mudar as ideologias aí, mas a palavra de Deus, ela permanece imutável. A palavra de Deus, ela não é antiga e nem moderna, ela é eterna. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, este foi o estudo de hoje, amém? Espero que tenha falado contigo aí na sua casa. Deixa eu ver qual é o próximo estudo, só para os irmãos ficarem atentos aqui. Próximo estudo é uma visão bíblica do corpo, amém? Uma visão bíblica do corpo. Este foi o estudo, espero que tenha abençoado sua vida. Você que não assistiu tudo, né? Não pôde assistir ou não teve paciência, pode assistir depois de novo, né? Pode assistir o restante de novo. Irmãos, é bom ter paciência, né? Isso é um investimento na nossa espiritualidade, amém? Então é isso, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família e nunca se esqueça, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a palavra, esta é a vontade do Senhor. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Sendo assim quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim quem andava em trevas jamais andará.